Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se ontem tiveste a oportunidade de ouvir estes 10 minutos com Jesus, ou se tiveste a oportunidade de assistir à missa. Se tiveste, então ter-te-ás dado conta que as leituras da missa mudaram. Deixamos os evangelhos da infância de Jesus com os reis magos e começamos a ouvir os milagres da vida do Senhor. Talvez tenha parecido um choque, porque o Natal ainda está próximo e ao mesmo tempo também é verdade que já estamos a recomeçar os exames na universidade, o trabalho, e também nos Evangelhos estamos a voltar aos milagres da vida de Jesus. Pois eu hoje queria começar esta oração contigo, recordando ainda um pouco daqueles Evangelhos da tua infância, quando tu, com Maria e José, viajavas vários dias com primos e amigos e entravas no Templo de Jerusalém. E ali o que é que fazias? Todas as vezes que os peregrinos iam a Jerusalém, depois da Páscoa, os sacerdotes do templo entravam na zona que só a eles estava permitido entrar e recolhiam os pães da mesa de ouro, um altar coberto a ouro, onde havia 12 pães, um por cada tribo de Israel, e vinham cá fora, enquanto os peregrinos esperavam, e mostravam esse pão que estava consagrado por estar dentro da zona mais sagrada do Templo de Jerusalém, e diziam a todos os peregrinos: contemplei o amor de Deus. Sabemos isto pelas tradições litúrgicas dos rabinos de Jerusalém, num livro que é uma compilação dessas opiniões dos rabinos, que se chama o Talmud. Senhor, hoje começo a pensar na tua infância, porque imediatamente penso também no pão consagrado que é o teu amor. Tu, por amor de nós, ficaste na Eucaristia. E o Evangelho de hoje, parecendo que não, parecendo que é só um milagre que tu fazes, tem muito que ver com a tua infância. Lemos hoje no Evangelho aquele milagre da multiplicação dos 2 pães e dos 5 peixes que Jesus fez. Diz o Evangelho: Jesus partiu os pães e foi-os dando aos discípulos, para que eles os distribuíssem. Repartiu por todos também os peixes. Todos comeram até ficarem saciados. Senhor, penso naquelas pessoas, mais de 5.000 homens, que se alimentaram dos pães que tu repartiste e multiplicaste, e ponho-me na sua pele. Eram pães que eles entendiam que vinham de uma origem milagrosa. E isto é importante porque, na cultura onde tu vivias, todas as famílias piedosas, uma vez por ano, iam contemplar aquele pão também milagroso, digamos assim, por estar consagrado no templo, e que os sacerdotes levantavam e ao mostrarem-no ao povo, diziam: contemplai o amor de Deus. Não seria muito difícil, talvez, para aqueles judeus mais piedosos que te seguiam, para os apóstolos, para a tua mãe, Santa Maria, que te tinha acompanhado tantas vezes ao templo, perceber que havia uma relação. E agora eras tu que davas um pão milagroso, um pão de Deus. Já não estava conservado no templo de Jerusalém, mas que eras tu que davas. E esse pão, tu explicarias no dia seguinte, na sinagoga de Cafarnaum, era o teu corpo e o teu sangue. Pensa agora e fala com Jesus. Se quando vais à missa, te das conta de que está Deus diante de ti, com todo o seu amor. Já pensaste como é que Jesus esperava naqueles dias de viagem até Jerusalém? Esperava ver o pão do templo, que se dizia que era o sinal do amor de Deus.
Pois como é que Maria experimentaria esses dias de... Até há um salmo, o Salmo 42, que recolhe um pouco esse sentimento de todo o povo, daqueles que eram piedosos, e diz assim o Salmo: quando verei a face de Deus? Era um salmo de desejo de estar ali no templo e ver aquele sinal do amor de Deus. Porque, como dizia o livro do Levítico, o pão é, para os judeus, o sinal da aliança. Não é curioso que Jesus tenha também querido que o sinal da aliança para nós cristãos seja também o pão? Já não o pão comum, normal, que tomamos ao pequeno almoço, mas o pão eucarístico, que é verdadeiramente o seu corpo, verdadeiramente o seu sangue. Pois faz-nos bem meter-nos na vida de Jesus, também na sua infância. Senhor, aumenta o meu amor por ti. Aumenta o meu amor por ti na Eucaristia. Hoje, concretamente, lembro-me de um rapaz novo, chama-se Pedro, e que faleceu há, se não me engano, 6 anos atrás, e que me tem ensinado, desde que li a sua biografia há 2 anos atrás, me tem ensinado muito a amar a Jesus na Eucaristia. Chama-se Pedro Ballester e recentemente a sua biografia foi publicada pela editora Paulus em português de Portugal. É um rapaz que um dia, tendo nascido ele em Manchester, no Reino Unido, estava com grupos de amigos da universidade. E nesse grupo, nessa residência universitária onde ele estava, começou a dizer assim: este ano foi espetacular. Claro, eram os tempos de Natal, aproximava-se o final do ano, e aquilo que podia ter sido uma frase entusiasmada, na verdade, não deixou ninguém indiferente. De repente, aqueles 20 rapazes novos, como o Pedro, ficaram todos em silêncio. O que é que tinha acontecido? Aqueles amigos perceberam que o Pedro dizia aquela frase com uma grande fé. Naquele ano, o Pedro tinha começado a estudar no Imperial College Química, tinha descoberto, ao final de alguns meses, de ter feito tantos amigos, e de ter começado a estudar numa das faculdades mais prestigiadas do mundo inteiro, tinha descoberto um cancro. Ao final de 1 ano e meio, o Pedro estava a lutar com aquele cancro e tinha que ter deixado Londres, o Imperial College, os seus novos amigos, a universidade, tudo bem que fazia ali, junto aos seus amigos, com o seu apostolado, e tinha voltado para Manchester, a cidade dos seus pais, para enfrentar o tratamento. É verdade que se tinha inscrito na Universidade de Manchester, e, no entanto, ao final de 1 ano de tratamentos, o Pedro dizia: este ano foi espetacular. Como é que ele conseguia dizer isso? O Pedro estava centrado na Eucaristia. Voltou para Manchester, é verdade, mas recuperou os seus amigos do secundário. Procurou fazer a sua missão apostólica com eles, levá-los para Jesus, levá-los à missa, à confissão, levá-los a terem formação cristã, a conhecerem melhor o catecismo da Igreja. E tudo isso fazia porque amava Jesus na Eucaristia. Podiam ter mudado as circunstâncias, mas ele não deixava de ser menos livre. Pelo contrário, Pedro estava centrado na Eucaristia. Isso dava-lhe uma grande liberdade diante das circunstâncias. Foi um ano espetacular. Era Jesus, na Eucaristia, que lhe dava sustento. Era Jesus que, através dos seus amigos, o ajudava através de boas amizades. Era Jesus, ao fim e ao cabo, através da oração mental que o Pedro fazia, meia hora de manhã, meia hora de tarde, lhe dava ânimo para prosseguir até ao final, e assim foi. Pois, se vives em Lisboa, amanhã terás a oportunidade de assistir ao lançamento do livro do Pedro Ballester no Oratório de São José Maria, onde vai falar um sacerdote inglês, que curiosamente fala também português, e que viveu com o Pedro há alguns anos. Pois, se estiveres em Lisboa, não deixes de aproveitar no Oratório de São José Maria, podes procurar no site. Hoje, senhores, fazemos a nossa oração assim, imaginando-te pequeno, desejoso de ver aquele pão do templo,
Também te vemos pequeno nos nossos sacrários das nossas igrejas. Também te vemos pequeno na vida dos santos, ou na vida de rapazes com fama de santidade, como o Pedro, porque a graça é assim. A graça é silenciosa, como são os santos, como foi a tua infância, Senhor. Mas a graça transforma-nos e torna-nos grandes, grandes na santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.